Olá, seja bem-vindo. Esse é o canal Felipe Xadrez. E hoje, pessoal, como eu tinha dito, eu tô trazendo aqui as partidas do Magnus contra o Niemann durante o torneio do Match Walter, tá? O torneio que aconteceu online, tá? Cabe dizer isso aí. E, bom, para quem já tá perguntando, Felipe, esse torneio o Niemann trapaceou? Pessoal, saiu um artigo do chess.com publicado lá pela FIDE com 72 páginas, né, de um dossiê completo que fizeram sobre o Niemann, tá? E nesse dossiê não consta essas partidas, tá bom? Consta algumas partidas do Niemann contra o Krikor, contra o Nepomniachtchi, né? Partidas que realmente ficou comprovado que ele trapaceou, tá? Mas essas aqui em questão não, tá bom? No Match Walter, o Niemann jogou 4 vezes contra o Carlsen, tá? Então essas 4 partidas que eu vou trazer aqui. E como vocês me pediram, eu vou colocar aqui durante os lances, né? Que eu vou mostrando os lances. Se tiver algum lance que for diferente do que a engine mostra, eu vou mencionar aqui quem foi que não jogou o lance da engine e qual era o lance que a engine pediu para jogar, tá? Quase sempre fazem seus melhores lances, né? E a engine eu coloquei com 3 lances, tá? Eu não botei 5 não, botei 3 ali, os 3 primeiros, os 3 melhores, tá bom? Então toda vez que um dos dois jogadores, ou Carlsen ou Hans, fizer um lance que não é o lance, os 3 primeiros da engine, eu vou mencionar, tá? Bom, dito isso aqui, quem tá chegando agora, tá? Se você não for inscrito do canal, já aproveita, se inscreve, dá o joinha, pessoal, não esquece de dar o joinha, muito importante, tá bom? E ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e não perder nenhuma partida, tá? Essa é a primeira, vão ter mais 3, tá bom? E bom, sem mais delongas, bora pro tabuleiro. Pessoal, aqui o Carlsen tá jogando de brancas, tá? E o Niemann tá jogando de pretas, tá bom? E aqui o Niemann, aqui o Carlsen ele abre com E4, tá? Peão do rei. O Niemann responde com C5, a gente vai para uma defesa siciliana. Cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, G6, roque, bispo G7, torre E1, cavalo F6, E5, cavalo D5, cavalo C3 e, bom, depois de cavalo C7, né? Cavalo C7 não é o último lance de livro, é o anterior, tá bom? Que foi cavalo C3. E daqui para frente começam os lances, né? Toda vez que o lance diferir daquilo que a engine mostrou que são os 3 melhores lances da posição, eu vou mencionar, tá? Independente de quem for o jogador que fez o lance. Então, seguindo aqui, cavalo C7 já é um dos 3 lances da engine, tá bom? Que o Niemann fez. E seguindo, bispo toma C6, D toma C6, cavalo E4, B6, cavalo toma F6, cheque, rei F8, cavalo E4, bispo G4, cravando o cavalo, perdão, D3, cavalo E6, e aqui é interessante que a engine ela fala que esse lance aqui, ele é um erro, mas na verdade ele é o terceiro lance da engine, tá, pessoal? Então é engraçado. A engine diz que é um erro, mas ela é o terceiro lance candidato da engine, né? É estranho, né? Mas tudo bem, seguindo, cavalo de G5, cavalo toma G5, bispo toma G5, dama D5, torre E4, bispo F5. Ah, perdão, esqueci de mencionar uma coisa, pessoal. Esse torneio aqui é de rápidas, tá? 15 minutos para cada jogador com um acréscimo de 10, tá bom? Desculpa, eu deveria ter dito isso antes, esqueci, tá? Perdão. Bom, C4, atacando a dama. E aqui, pessoal, esse lance aqui feito pelo Carlsen, a engine disse que era melhor torre em E1, tá? Então era melhor ter voltado a torre aqui para E1, tá bom? Então o Carlsen já saiu aqui da engine, né? Já não é lance de engine isso aqui, que é bem natural, né? Atacar a dama, enfim. Bom, seguindo, dama E6, torre E3, H6 atacando o bispo, bispo F4 recuando, G5 atacando o bispo, bispo G3 recuando, torre D8, botando agora uma pressãozinha aqui no peão de D3, H3, e é bem legal esse lance aqui do Carlsen, né, que ele abre ali uma casa de fuga para o bispo, né?
É um lance bem forte, bem natural também, diga-se de passagem, né? Rei G8, E3, né? Então o Carlsen aqui ele fez E3 e ele de novo não jogou o lance da engine, né? Aqui o Carlsen ele saiu dos lances candidatos da engine. A engine disse que nessa posição aqui, deixa eu voltar, nessa posição aqui era melhor ter feito ou um bispo em H2, né? Então volta aqui, guarda o bispo em H2, ou então ter feito mesmo um dama aqui em E2, tá? Esses são os dois lances candidatos aqui mais fortes da engine, tá bom? Mas o Carlsen não fez isso, ele seguiu com E3, rei H7, B4, torre D7, B toma C5, B toma C5, agora a gente abriu um pouquinho de linhas aqui, dama B3, torre de HD8, agora a pressão máxima no peão aqui de D3, torre D1 defendendo, dama G6, agora colocando mais pressão ainda nesse peão aqui de D3, cavalo E1, né? E aqui a engine diz que não era o melhor lance, né? Foge dos 3 primeiros lances da engine. A engine disse que era melhor ter feito aqui dama em A4, tá? Esse aqui é o lance da engine, tá bom? Mas claro, o Carlsen não fez, ele seguiu com cavalo em E1, H5, cavalo F3, H4 atacando o bispo, bispo H2 e de novo, pessoal, mais uma vez, quem não joga o lance da engine, Carlsen, né? Aqui a engine disse que o melhor era ter feito E6, tá? E qual é a ideia do E6? Já que o bispo está atacado, com E6 você ataca a torre, né? É bem legal isso daqui. Bom, mas seguindo, claro, o Carlsen seguiu com o bispo em H2, E6, dama C3, bispo F8 e esse lance aqui a engine diz que é uma imprecisão, mas esse é o terceiro lance candidato da engine, ou seja, é o terceiro mais forte, tá? Cavalo E1, G4, H toma G4, bispo toma G4, F3 atacando o bispo, bispo F5, F4, bispo H6, dama A5, tá? E de novo, quem não joga o lance da engine, Carlsen, tá? Deixa eu voltar aqui nessa posição. A engine diz que os lances mais fortes aqui é torre em D2 ou dama aqui em B2, tá? Dama em B2 também é o lance da engine, tá bom? Por quê? Não sei, né? Talvez seja para trazer mais peças para defender. A engine joga umas coisas muito loucas, né, pessoal? É difícil o ser humano tentar entender todos os lances, né? Mas enfim, o Carlsen não jogou os lances da engine, ele fez dama em A5, dama G4, torre F3 e de novo, quem não joga o lance da engine? Carlsen, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui a engine pede para fazer o dama em D2, tá? Ou fazer aqui torre em D2, de novo, a engine quer que venha alguma peça aqui para D2, tá bom? Acho que para ajudar na defesa do rei aqui no ponto de G2, né? Mas enfim, o Carlsen não fez o lance da engine, ele fez torre F3, bispo E4 atacando a torre, dama toma C5, bispo toma F3, cavalo toma F3, H6 atacando o peão que está cravado, dama F2, torre toma D3, torre toma D3, torre toma D3, cavalo E1 atacando a torre, torre toma 3, dama B2 e de novo, quem não joga o lance da engine? Carlsen, né? O Carlsen agora fez vários lances que não eram lances da engine, mas o Hans, por algum motivo, né, o Niemann, ele até agora só jogou lance de engine, mas enfim. Aqui a engine diz que o melhor ou era rei em F1, tá? Ou então aqui o lance alienígena, né? Que eu não entendi para onde vai esse lance, que é o lance C5. Não entendi, tá? Sinceramente. O rei F1 faz todo sentido no mundo, você tá tirando o rei da cravada do peão, né? Mas esse C5 aqui, que, né, é o segundo mais forte da engine, para mim não faz sentido nenhum. Mas seguindo, né, pessoal? A engine. O Carlsen fez dama B2, tá? Ele não fez esses lances. Torre E3,
rei F2, bispo toma F4, e aqui, pessoal, o Carlsen abandona, tá? Aqui o Carlsen joga a toalha para ele não dar mais, e realmente não tem como, tá, pessoal? Aqui as pretas estão praticamente ganhas, não dá para continuar. Aqui, se não entregar peça, vai ter linhas de mate, tá? Então, a melhor continuação aqui, eu fiz aqui uma continuação com os melhores lances. O Carlsen poderia seguir com dama C2 cheque, ganhando um tempo. Depois de rei G7, dama D2. Depois de H toma G2, dama toma E3. Bispo toma E3 cheque, rei toma E3. E depois de dama H3 cheque, dá pra ver aqui que não tem como, né? Vai cair o bispo, esse peão aqui vai acabar promovendo, tá bom? Então, por isso que o Carlsen abandonou, tá bom? Ou entrega a dama ou toma mate naquela linha, tá? Bom, pessoal, agora vamos dar uma olhada no relatório do chess.com. Olha a precisão do Carlsen, pessoal, ele fez 86.7, né? A partida de 15 minutos, é uma partida curta, né? Então dá para entender porque a precisão é um pouco mais baixa. Mas olha a precisão do Niemann, 96.1, né? Uma bela de uma baita de uma precisão. E como eu disse, apesar de aqui o gráfico dizer que o Niemann cometeu um erro e uma imprecisão, esse erro e essa imprecisão, eles eram o terceiro lance ali da engine, tá? Qual a engine que eu usei? Eu usei o Stockfish 15 na profundidade 20, tá? Redes neurais, tá bom? Então, apesar de dizer que foi um erro, foi uma imprecisão, eles eram o terceiro lance da engine, tá? Então, por mais que contabilize como erro e imprecisão, acho que isso deve ser para a máquina, né? Porque para jogador ali, a gente a nível humano não considera necessariamente um erro, mas enfim. E aí o Carlsen já foi mais, né? O Carlsen foi 3 erros, 4 imprecisões, tá bom? Nenhuma gafe grave. Mas, né, dos 3 erros que ele cometeu, 2 aqui a gente pode ver no gráfico, que foi o que deu grande vantagem para o Niemann, tá bom? E eu queria pontuar esses 2 lances aqui com você. Estamos de volta, pessoal, a gente está indo aqui para o 26º lance, tá? Nessa posição aqui, o Carlsen fez o lance cavalo E1, tá? Para trazer uma defesa adicional aqui para o peão de D3, que está atacado por 4 peças, né? Bispo, dama e as 2 torres, né? E aí tá defendido agora pelas 2 torres, o cavalo e a dama. Deixa eu voltar aqui. Opa, perdão. Aqui. Então, ao invés de fazer cavalo E1, o que seria melhor que o Carlsen tivesse feito? Aqui eu até comentei, né? Melhor era o lance dama A4, tá? Realmente abandonando aqui o peão de D3, tá bom? Então, depois de bispo toma D3, seguiríamos com E6, atacando a torre aqui, complicando a posição. E depois de bispo C2, dando um duplo, né, na torre e na dama, a gente seguiria com torre toma D7. Depois de bispo toma aqui em A4, então caiu a dama. A gente seguiria com torre toma D8. E depois de F toma E6, torre D7, agora botando pressão nos 2 peões. Então a gente trocou 2 torres por uma dama. E depois de bispo aqui em F6, um bispo E5, tá? E esse bispo E5 aqui é maravilhoso. Por quê? Não dá para as pretas capturarem aqui o bispo, né? Você fala, vamos trocar aqui os bispos. Porque viria cavalo, toma... Perdão, né? No caso, bispo toma E5. Porque viria cavalo, toma E5, atacando a dama, tá? E aí o melhor que daria para fazer é dama B1 com cheque. Depois de rei H2, dama em B8, para não deixar aqui, né, o rei sozinho na mira dessa torre, desse cavalo. Mas aí, depois de torre toma aqui em E7 cheque, as brancas, pasmem, aqui estão na posição ganha, tá? Vai ter que fazer aqui um rei G8, já que a dama está segurando a 8ª horizontal, né? Mas vou te falar, aqui brancas estariam ganhas, tá bom? Mas claro, é muito lance, para em pouco tempo calcular tudo isso é praticamente impossível, né, pessoal? Então não tinha como o Carlsen encontrar toda essa continuação. Então o apego dele no peão de D3 é que realmente complicou muito a situação. Mas enfim, blitz, né? Não dá para pensar muito tempo. Bom, agora vamos para o segundo lance, pessoal. Aqui a gente está indo para o 28º lance, tá? Então depois aqui de H4 atacando o bispo, a gente viu que o Carlsen fez bispo H2. Um lance muito natural, né?
O avanço ali do peão para H3 já foi justamente para dar uma casa de fuga para o bispo. Mas a engine mostra aqui que esse não seria o melhor lance, tá? Não seria a melhor ideia. Deixa eu voltar aqui. O melhor, por incrível que pareça, era seguir aqui com o E6, tá? Por quê? Aqui, se bispo toma em E6, daria para seguir com bispo em E5. E pretas teriam que fazer aqui bispo H6, tá? E você fala, Felipe, não dá para trocar os bispos? Não, pessoal, deixa eu voltar aqui. Não dá para trocar porque se bispo tomar aqui em E5, viria cavalo, toma em E5 aqui com um poderoso duplo, tá? De aqui vai ganhar qualidade na posição, aí acabou também para as pretas de novo, né? Que brancas bem melhores na posição, tá bom? Então faltou, né, esse detalhe aí, né? O Carlsen encontrar esse lance. Não é fácil, né, pessoal? Principalmente com pouco tempo, né? Mas enfim, é paciência. Então, né, no caso aqui, como eu disse, não dá para capturar. Teria que fazer bispo aqui em H6 e aqui tá uma ótima posição para as brancas, tá? Com ganho posicional muito forte, tá bom? Bom, mas paciência, né? O Carlsen acabou não encontrando esses lances. Pouco tempo, né, como eu disse. E aí vocês vão me perguntar, Felipe, o Hans tá praciou nessa daí também? Pessoal, essa partida, na verdade as 4 partidas do Matt Walter não estão na lista lá de partidas que o Chess.com encontrou com irregularidades. Apesar desse aqui ter sido um torneio online, foi um torneio de rápidas, né? E assim, a pontuação do Niemann aqui não foi nada astronômico, tá? O Carlsen ele teve uma pontuação bem melhor, diga-se de passagem. Para ter uma ideia, o Carlsen ficou com 19 pontos de 34 que ele poderia ter ganho. E o Niemann ficou com 8,5 pontos de 26, tá? Então assim, não ficou nada astronômico, né? Bom, pessoal, essa é a primeira, tem mais 3, tá bom? Vou trazer as outras 3 aí depois. Deixa no comentário o que vocês acham, tá bom? Essas partidas não estão na lista lá divulgada no dossiê do chess.com lá pela feed. Bom, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu desejo a todos vocês uma ótima semana, bastante rating e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!